Vamos lá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Né? Vamos lá para mais uma aulinha aqui de matemática discreta. Vamos falar sobre permutações circulares. Né? É um tipo de permutação particular. Qual que é a particularidade dessa permutação? É que a gente fala que duas permutações são circularmente equivalentes se elas preservam as vizinhanças. Ah, se elas são iguais? Não, se elas têm as mesmas vizinhanças. Aqui no caso, eu estou apresentando três permutações que são circularmente equivalentes. Por quê? Se você olhar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, eles preservam os mesmos vizinhos, certo? O número 2 sempre vai estar precedido e antecedido por 1 e 3. Né? Ah, mas e quando está no canto? No canto daí a gente tem essa noção de circularidade, né? O 5 é vizinho de 1. Né, em todas elas aqui, tá? E mesmo que eles não estão aparecendo, né, sempre tem aqui a coisa estourando. Como é que a gente vai computacionalmente mostrar isso matematicamente? Pelo resto da divisão, tá? Tranquilo. Mas vamos ver aqui, ó, a gente tem que essa permutação é circularmente equivalente a essas outras, certo? Então vamos brincar um pouquinho mais com esse conceito. A gente tem a primeira permutação lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5. A gente fala que ela é circularmente equivalente a 3, 4, 5, 1, 2. Por quê? Porque se eu fizer um deslocamento de 3, olha lá, eu vou encontrar 1, depois deslocando o segundo elemento por 3, lá na quinta posição eu encontro 2. O terceiro elemento aqui, o número 3, se eu deslocasse ele 5 posições, 3 posições, ele estaria fora, né? Se ele está fora, o que eu faço? O resto da divisão por 5, ele volta lá para mais 1, né? Ele volta para a primeira posição. 4 é a mesma coisa, né? Ele iria deslocar lá para frente, mas como tem o resto da divisão, mais 1, vem para a quarta posição, vem para a segunda posição, né? E o 5 é a mesma coisa, estourou lá, volta aqui, né? Então, essa permutação é circularmente equivalente dessa daqui com um deslocamento de 3. Já a primeira e a terceira, né, ela tem um deslocamento também, mas o deslocamento é de apenas 1, tá vendo? Do 1 para eu 1 aqui nessa outra posição, basta eu somar 1, o 2, 1, 3, 2. Na hora que chega no 5, opa, ele é o cara que desloca para o começo do vetor, começo da sequência, certo? Da permutação. Então, a segunda, a primeira e a terceira também são, e aqui só ilustrando a segunda e a terceira, né? Então, só que aqui eu vou ter que fazer o que é um deslocamento de 3 também, né? Então você pode verificar aqui, fazendo esse deslocamento aí a gente consegue mostrar que elas são circularmente equivalentes, certo? Bem, formalmente dizendo, como é que eu digo que duas sequências U e V são circularmente equivalentes se existe o que? Um K que faz o que? Justamente fala qual que é o deslocamento. E quando aquilo estoura o N, eu coloco um mod de N para fazer a coisa voltar para o zero, certo? Então, de fato, os índices aqui vão de 0 até N menos 1, né? Não é uma coisa baseada em índice 1, sim índice 0. Né? O primeiro elemento é índice 0, o último elemento é índice N menos 1. Então, com isso aqui, a gente garante aqui que essa e essa, mostramos que elas são duas sequências circularmente equivalentes, certo? Isso K igual a 3, certo? Para essa. Para essa outra aqui a gente viu que o K é igual a 1. Tranquilo? Então, a gente mostra que para a última o K é igual a 3. Só para ilustrar o conceitinho aqui, a coisa formal. Tá? Bem, o conjunto das permutações sobre um conjunto finito A que não são circularmente equivalentes. Então eu quero saber qual é o conjunto das permutações sobre um conjunto finito A que não são circularmente equivalentes. É conhecido pelo nome de conjunto das permutações circulares sobre A. Ah, mas espera lá, professor, você acabou de falar o que são permutações circulares. Sim, são aquelas que entre si são o quê? Circularmente equivalentes. Mas eu quero saber qual que é o conjunto das permutações circulares sobre A. Olha aqui, a gente tem lá qual o número de permutações sobre os n primeiros naturais, que não são circularmente equivalentes. Para n igual a 3, ou seja, o conjunto dos 3 primeiros naturais, pegando aí o conjunto de todas as permutações sobre o conjunto dos 3 primeiros naturais, tá? A gente tem aqui 6 permutações, certo? Sem repetição. Quantas delas são circularmente equivalentes? Olha lá, tem a ilustraçãozinha aqui que eu tenho aqui. Essas que estão em verde são circularmente equivalentes. Olha lá, essa aqui e essa daqui eu tenho que deslocar 2, essa daqui é só deslocar 1, né? E eu tenho essas em amarelinho aqui que também são circularmente equivalentes. Então eu tenho dois conjuntos de permutações que são
circularmente equivalente entre elas. Mas o conjunto das permutações circulares é quanto, pessoal? O tamanho dele. São apenas duas permutações. Qualquer uma dos dois conjuntos, certo? Eu posso pegar uma de um e uma de outro. Então, o número de permutações não circularmente equivalentes para esse conjunto aqui são apenas duas permutações. Tranquilo? Entenderam o conceito? Ilustrando aqui, ó, para 4, aí a coisa já ficou maiorzona, né? Os 4 primeiros naturais, o conjunto de todas as permutações são 24 permutações. Então a gente pode aqui, se eu pintasse lá de 6 cores diferentes, tá? Desculpa aí se as cores não agradam, mas não é tão trivial. A gente tem esses 6 conjuntos aqui, né? Observa lá que daqui para cá o que eu fiz? O meu K é 3. Dessa para cá o meu K é 2. Daqui para cá o meu K é 1. É isso? Opa! Essa daqui está pintada errada, né? Essa daqui eu pintei errado. Depois eu dou uma corrigidinha aqui, que ela deve estar trocada com alguma, né? Mas enfim, para cada uma delas eu tenho, olha, observa lá, de cada cor a gente tem o quê? Um conjunto de 4 permutações para ela, certo? Que são circularmente equivalentes. Agora, qual é o número de permutações não circularmente equivalentes? Ou o conjunto das permutações circulares são 6 permutações, certo? Eu posso pegar qualquer uma desses conjuntinhos aqui, tranquilo? Bem, seja lá, vamos montar aqui uma bijeção não, uma função que é um conjunto que é igual ao outro, né? Seja o conjunto dos n primeiros naturais, ou seja, das permutações sobre os n primeiros naturais. Uma função que relaciona esse conjunto das n primeiro naturais, as permutações sobre todos esses números sobre n, certo? Função indo para o que? O conjunto de todas as sequências sem repetição sobre os n primeiros naturais de tamanho n, ou seja, vou usar todos os elementos, só que excepcionalmente começando com 1. Então, o conjunto de todas as permutações de tamanho n sobre os n primeiros naturais, começando com 1. Tá aqui esse conjunto exemplificado para 3, aqui está o conjunto de todas as permutações de 3, seja f1 a função que associa cada permutação de f, pertencente ao conjunto de todas as permutações dos n naturais, está aqui o conjunto dessas funções, onde f é um elemento, f, tá? É um elemento aqui, uma função é um elementinho, tá? A permutação circularmente equivalente a f, que começa por 1. Olha, porque cada permutação a gente viu que existem outras que são circularmente equivalentes, né? Mas aqui a gente particularizou, eu quero saber só aquelas que começam por 1, certo? Então aqui eu montei esse conjunto, tá? E como é que eu mapeio essa função, né? Essa função a gente tem que f, pessoal, quem é f? É um elemento desse conjunto. Ele tem um conjunto de elementos, em algum momento desse conjunto, dessa sequência aqui, né? Dessa sequência de elementos, um deles é 1. E o resto é os demais elementos. Qual? Eu não estou impondo nenhuma restrição, certo? O fão de f nada mais é que o quê? Qualquer uma delas eu vou pegar aí, o primeiro elemento vai começar com 1. E daí eu vou encaixando os demais elementos, até que eu rode, tenha a permutação. O resultado desse mapeamento dessa função f é basicamente isso aqui. Tranquilo? A gente vê aqui nesse exemplo o quê? Para que a permutação 1, 2 e 3, quem está chegando nela, pessoal? Todas as permutações que começam com o quê? Com 1? Não, todas as permutações que são circularmente equivalentes a essa. Ó. A1, 2, 3, A2, 3, 1, com o K de 2 e aqui com o K de... e aqui com o K de 1. Tá? Então as 3 estão chegando aqui e aqui eu tenho mais 3. Ou seja, para cada permutação, para cada elemento aqui, para cada permutação que, ou para cada sequência que começa com 1, tá? Eu tenho quantas chegando? N, será que sempre vai ser N, pessoal? Se eu começar com 1, eu posso ter o que aqui? Quantas são as permutações que vão chegar em mim? De fato é N, né? Porque basta, é o número de deslocamentos que eu consigo fazer. Eu vou ter que empurrar uma vez. Empurrando em uma vez vai ser ele mesmo, K igual a 0, né? K igual a 1 eu empurro uma vez. Aqui uma vez e aqui eu empurro 2 vezes, é isso? Não.
Aqui eu empurrei 2 vezes e aqui eu empurrei 1 vez. Bem, então, cada permutação F' pertencente ao conjunto das permutações dos N primeiros naturais. Então, para cada permutação dessa F', o conjunto que a imagem invertida de quem chegar nela é o conjunto das permutações circularmente equivalentes a F. Isso aqui a gente já viu que vale quanto, pessoal? Vale N, né? Para cada permutação, para cada conjunto, né, que está sendo representado pela permutação que começa com 1, o conjunto das permutações circularmente equivalentes a F é o que? Tem tamanho N, ou seja, chegam N permutações lá, certo? E a quantidade de tais conjuntos? Opa, aqui eu vi que tem uma, né? Aliás, eu discuti a permutação que começa com 1 e a imagem inversa dela. Agora, a quantidade de tais conjuntos, quantos são os conjuntos de permutações circulares de N? A gente viu que naquele exemplo lá que era 2. Por quê? O que a gente fez? É o que eu quero, mas eu não sei contar ainda, né? Então, aquele lá ó, é a quantidade, e a quantidade de tais conjuntos é o número de permutações sobre N não circularmente equivalentes. Opa, se aquilo lá, o que está aqui, o que está no domínio da função, na imagem da função, é o que eu quero, então ficou mais fácil de falar, né? Calcular. Em outras palavras, o número de permutações não circularmente equivalentes sobre N é o quê? É o tamanho do conjunto formado pelo quê? Pelas sequências de tamanho N sobre os N primeiros naturais que começam por 1. Ora, a gente tem então lá daquela função do corolário 46 que o domínio é igual ao quê? O somatório do tamanho das imagens inversas, certo? Ora, isso aqui é o quê? É a imagem inversa de cada elemento, e se eu somar o tamanho deles para todo elemento que está lá da imagem, eu tenho o quê? Eu tenho o próprio conjunto do domínio, certo? Só que daí o que a gente tem? A gente tem que, quem é a imagem dessa função? A imagem dessa função é o que a gente quer calcular, né? Que é o conjunto das N primeiras, o conjunto das sequências de tamanho N sobre os N primeiros naturais que começam por 1, certo? E a gente sabe que o que? Eu falei ali no outro slide, que o tamanho de cada imagem inversa, sempre para cada elemento está chegando o que? N. O que? N elementos, porque esses são o que? São as permutações que são circularmente equivalentes à permutação que começa com 1. Então, para cada elemento eu tenho N. Ora, N nesse somatório passa a ser uma constante, certo? Se N é uma constante, esse somatório aqui é o que? N vezes o que ele é realizado. Opa, ele é realizado o que? O tamanho desse conjunto. Ora, eu tenho que... Isso aqui é igual a N que multiplica o que eu quero calcular. Ora, então agora basta eu isolar o que eu quero calcular. Então eu tenho que o tamanho das sequências sem repetição de tamanho N sobre os N primeiros naturais que começam com 1, que é o conjunto que eu quero calcular, que é o conjunto das permutações circulares, é igual ao tamanho do quê? Do conjunto de todas as permutações sobre os N primeiros naturais sobre N. Ora, mas o conjunto aqui, a gente já sabe que isso aqui vai dar N fatorial sobre N. Pessoal, a gente pode reescrever aqui que é N vezes N fatorial, N menos 1 fatorial sobre N, quarto, e eu tenho aqui, o resultado é N menos 1 fatorial. Tranquilo? Enfim, o número de permutações circulares sobre um conjunto de N elementos é N menos 1 fatorial. Não sei se vocês já conheciam esse resultadinho aí, tá? Lá do segundo grau, talvez sim. O número de permutações sobre um conjunto normal de N elementos é N fatorial. Se for circular, é N menos 1 fatorial. Certo? Por quê? Porque para cada elemento existe N delas que são circularmente equivalentes. Tranquilo? Bem, vamos lá a um exercício aqui. Exercício 180. Imagina lá, 2 meninos e 3 meninas formarão uma roda dando-se as mãos, tá? A restrição do exercício é de quantos modos diferentes poderão formar a roda, de modo que os 2 meninos não fiquem juntos, tá? 2 meninos ranzinhos, eu não quero deixar eles juntos. Então a gente tem aqui que, vamos chamar de menino, O é menino e A é menina, certo? Então eu tenho o O1 e o O2. Essa é uma configuração válida, certo? Da mesma forma que essa outra configuração também é uma configuração válida, tá? Observe que as duas não são configurações circularmente equivalentes, tá
Tá certo? Ó, que as duas têm o 1 ali. Opa, esse aqui não tem o 1, de fato eu copiei aqui erradinho, né? Mas está lá A2, A3, O1, O2, né? O O2 vem antes do O1 e o O2, A2. Ah não, de fato elas são permutações que são circularmente equivalentes, né? My fault aqui. Então aqui eu só tenho que alterar também, vou dar uma corrigidinha aqui nos slides. Então a gente mostra aqui um primeiro exemplo onde as duas são permutações que são válidas e equivalem, são circularmente equivalentes. Já essas outras aqui, ó, também são o quê? Não, essa daqui não, né? Ó, ou são A1, A3, O2, O1, A2. E aqui a gente tem O2, A3, A2, A1, O1. Elas são circularmente equivalentes? Não, essas não são, né? Mas de fato são duas permutações, tá, dos elementos que não são permitidas. E por fim a gente tem esse aqui que é o que? Essas sim são permutações circulares que são equivalentes e também não são permitidas, né? Então de quantos modos diferentes eu posso colocar eles na roda sem quebrar a regra de deixar esses dois meninos brigão junto? Então vamos pensar lá. Cada modo diferente de as crianças formarem a roda corresponde a uma permutação circular, tá? Se eu tenho 5 crianças, eu vou fazer o quê? Circularmente eu posso calcular isso aí, eu tenho 24 permutações circulares. Mas várias delas não são válidas, certo? Essas daqui são duas que são válidas. Mas olha lá, se elas são circularmente equivalentes, isso quer dizer o quê? Que eu não posso levar ela em consideração no meu cálculo, certo? Por quê, pessoal? Aqui é aquela figurinha, né? Tá repetido, eu só vou corrigir aqui, tá? Porque elas representam a mesma roda. A sequência é diferente, né? A sequência de valores aqui é diferente, mas elas representam a mesma permutação. Então não posso contar qualquer essa daqui duas vezes. Por isso que eu uso lá uma permutação circular. Ele só está calculando que são 24 e essas duas são equivalentes. O número de modos em que os meninos ficam juntos, então aqui você pode tentar resolver o exercício de várias maneiras. O que a gente sugere aqui é que você tire do total. Tá? Tem gente que consegue visualizar uma solução de outra forma. Então aqui eu vou ver o número de modos em que os meninos ficam juntos corresponde a tratar os dois meninos como se fosse um só, né? Então eu posso calcular isso aí. Observe abaixo que as permutações não são circularmente equivalentes, mas representam a mesma configuração não desejada em que os meninos estão juntos. Aqui o que a gente fez, eu simplesmente troquei O1 por O2. Então aqui é o caso que a gente está considerando o quê? Que são permutações diferentes, mas os meninos estão juntos. Então para calcular isso, se houvesse um só menino e 3 meninas, a gente teria uma permutação, ou seja, se eu estou juntando os meninos aqui, considerando o caso que eu não posso, eu teria a permutação de circular que seria o quê? De 4, 4 menos 1, né? Que é 3 fatorial, que são 6. Modos diferentes de formar a roda. Então eu tenho 6 formas de formar a roda, se eu tivesse um menino e 3 meninos. No entanto, pessoal, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar por 2, porque justamente essa situação aqui, eu posso ter O1, O2 e O2, O1, certo? Então, na hora de fazer a conta, assim o número de modos diferentes de formar a roda em que os meninos ficam juntos é 2 vezes 6, que é 12. Opa, se eu tinha 24, que é só um número total, menos 12 que eu não posso fazer, eu tenho 12 formas possíveis, certo? E o número de modos diferentes de formar a roda, de modo que os meninos não fiquem juntos, é o quê? O número de permutações circulares sobre 5 menos duas vezes o número de permutações circulares sobre 4. Que isso aqui vai dar o quê? 5 menos 1 fatorial, 2 vezes 4 menos 1 fatorial, ou seja, 4 fatorial menos 2 vezes 3 fatorial, 24 menos 12, que é 12. Onde PC ali indica a permutação circular de Kn menos 1 fatorial. Tranquilo? Espero aí que esse exercício tenha esclarecido aí o uso da coisa, beleza?